Shabbat Shalom, igreja, Shabbat Shalom. Estamos aqui de novo, vamos para outro vídeo agora, né? Fizemos um, encerramos um propósito, agora vamos dar continuidade no outro. Já entramos na primavera, né, irmãos? Glória a Deus, o inverno passou, o tempo mais difícil passou, agora vamos nos levantar, né, para conquistar novas coisas na força do Senhor, amém? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente tem, esses vídeos têm o sentido de trazer reflexões, ensinamentos, para que a gente entre em níveis mais profundos, né, de santificação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre idolatria. E parece desconexo, né, do nosso ambiente, porque afinal de todas as coisas, nós somos cristãos, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais acerca da idolatria e vamos falar sobre o sangue de Jesus que nos purifica, né? Apesar de ser algo conhecido, mas eu creio que o Senhor tem novas liberações para as nossas vidas, amém? O texto base hoje é Êxodo, tá com a sua Bíblia aí, Êxodo 32, versículo 7. Antes de eu ler, vamos dar uma passeadinha aqui em Êxodo, né? A gente vê Êxodo contando essa história, né? Do sair do Egito para o caminho da Terra Santa, da Terra Prometida, da Canaã, né? E Deus vem e traz todo o juízo, né? Sobre o Egito, né? Deixa meu povo ir. E chega em Êxodo 12. Êxodo 12, o Senhor começa ali estabelecendo um novo tempo, que era mais ou menos, né? A gente está uns dias antes do dia que aconteceu isso, porque hoje, não sei que dia que é hoje de Adar, não olhei no calendário e eu não vou conseguir sair porque eu olho pelo celular e eu tô gravando, né? Mas semana que vem, daqui 10 dias eu acho, 8 dias, é a virada do mês e do ano, né? Então, mais ou menos nesse período, o Senhor dá uma palavra para Moisés. Olha, agora vai acontecer o último juízo sobre o Egito. Então, vocês se preparem, coloquem um cordeiro dentro de casa, né? Cuide dele por 4 dias, né? Deus ali estabelecendo a peça. E antes disso, no início do capítulo, o Senhor fala assim, ó, agora esse aqui vos será o principal dos meses, o primeiro. O que Deus estava fazendo ali, irmãos? Falei no outro vídeo, eu não sei se você vai assistir, irmãos, tô com afta. Então, vocês vão me ver meio esquisita, mas é só por causa da afta, tá? Tô bem, é só uma afta. A gente vai ver lá na trajetória do povo, Deus fazendo promessas lá a Abraão, né? Eu vou fazer de vocês uma grande nação. Então, Deus iria estabelecer uma nação. Então, Deus estava transicionando, conduzindo o povo para um reino. O Senhor estava tirando o povo de um reino de escravidão e estava trazendo à tona, trazendo à existência física o reino dele, que já existia. O reino de Deus não se estabeleceu através de Israel, o reino já existia. Então, a primeira coisa que Deus faz como regra dessa inauguração de um novo reino esse vos será o principal dos meses. Então, aqui começa tudo. E daí vocês vão, né? E o próximo passo dentro daquilo que está começando agora coloque o cordeiro. Então, tudo começa com o cordeiro. Não é nenhum tipo de semelhança. Tudo começa em Cristo, né? A nossa nova vida, a nossa nova identidade. A transição do reino das trevas para o reino de Deus, a porta, o caminho é Cristo. Então, tudo está em Cristo. Ele é o fundamento, a pedra principal de todas as coisas. Ok, daí vai acontecendo as coisas, né? A história vai acontecendo. Acontece a peça, o povo foge, o mar se abre, e, né, Miriam dança, e as coisas vão acontecendo ali no caminhar de Êxodo. Chega em Êxodo 32. Daí a palavra diz assim, ó,
Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 32:7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizer subir da terra do Egito, porque o teu povo que te fiz subir da terra do Egito, se corrompeu. Então vamos lá. O povo está a caminho desse novo. Eles entram no reino, na dimensão espiritual, né? Mas ele está a caminho da terra. Da onde o reino vai começar a ser estabelecido. Eles estão a caminho da terra. E eles têm uma visitação, né? Que é Shavuot. Tem uma visitação poderosa, né? Monte treme, pega fogo, o povo fica com medo, Deus fala através do trovão, né? Moisés está lá no monte. E Moisés fica lá na presença de Deus. Por quê? Porque Deus está agora estabelecendo as primeiras leis, os fundamentos principais de como o povo deveria proceder. Então Moisés está ali numa reunião com Deus, né? Moisés seria como se fosse o governante terreno, né? Mas o dono do reino está dizendo, olha, é assim que tem que ser feito, né? E está lá estabelecendo os 10 mandamentos. O povo que viu tudo aquilo acontecendo, que ouviu a voz de Deus no meio dos trovões, que viu o monte fumegando, tremendo, com medo, pavor, não vamos nem chegar perto do monte porque nós vamos morrer, toda aquela história que a gente conhece, o povo olha e fala assim, Moisés morreu. Não volta mais esse homem, morreu, no meio daquele negócio tudo lá, Moisés morreu. Nós precisamos de um outro Deus. Queridos, olha só que coisa terrível. Porque eles não falam, nós precisamos de um novo líder, Moisés não está aqui, quem vai se levantar? Nós não temos condições de caminhar sem uma liderança. Nós precisamos de um novo Deus. Então eles não viam Moisés, eles oravam no Egito, pedindo ao Senhor um libertador. Mas quando o libertador chegou, eles colocaram o libertador no lugar de Deus. Eles tratavam Moisés como homem, porque às vezes eles eram bem grossos, né, com Moisés. Mas eles tinham um temor, e era como se Moisés fosse a quarta pessoa da Trindade. Então agora a gente precisa de um novo. Chama Arão, porque Arão fazia parte da família, Arão havia feito parte de todo esse processo, né, de liberação do povo. Chama Arão e fala assim, Arão, nós precisamos de um novo Deus, faz um novo Deus para nós aí. Ok. Deus vê isso, e Deus fala para Moisés, desce. O tempo que a gente está aqui tá top, mas desce porque o teu povo... O Senhor não fala assim, olha, o teu povo tá com medo, tá assustado, o seu povo se perdeu, o seu povo tá precisando ver que você tá bem, tá preocupado com você, tá clamando, cadê Moisés? Não, o seu povo se corrompeu. Então, era o povo, irmãos. E Deus não fala, olha, eles estão idolatrando. Deus trata o comportamento daquele povo, o posicionamento daquele povo como corrupção. Esse povo se corrompeu. Então, esse desvio, essa idolatria diante de Deus, ela chegou como uma corrupção. Porque a idolatria não estava ligada somente a uma imagem, queridos. Vocês entendem? Não era só a questão, a gente fala muito do bezerro de ouro, mas não era só a questão do bezerro de ouro, era a coração de um desvio de coração. Essa era a questão principal. Deus havia feito maravilhas, eles sabiam da promessa da terra prometida, eles sabiam que eles eram sementes de Abraão, eles sabiam que eles estavam no Egito, eles sabiam que Deus havia enviado Moisés e tinha acontecido maravilhas no Egito, eles sabiam que Deus havia enviado uma nova porta. Aonde que tinha que passar o sangue, irmãos? O sangue tinha que passar nos umbrais. O que isso mostra? Existe uma nova porta agora. Não existe umbral sem porta, queridos. O umbral é para segurar a porta. Não existe umbral sem porta, mas o umbral é uma passagem. É um ponto de conexão. E o Senhor estava dizendo assim, olha, agora tem uma porta com o sangue que guarda vocês. Apontando para a pessoa de Cristo, né? Então o Senhor mostra um novo apontamento.
O Senhor tira eles com mão poderosa, tira eles com riqueza. Irmãos, escravo, dorme escravo e acorda rico. Tira eles com riqueza, faz o milagre do mar abrir, abate todos os inimigos. E dias depois, irmãos, dias depois, esse povo vai lá e fala assim, olha, nós precisamos de um novo Deus. Tanto que Arão fica irado, né, e fala, e tá aí o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Né, vocês querem? Esse aí, né, esse bezerro de ouro aí que tirou vocês. Então, o povo tinha corrompido o coração, corrompido o seu comportamento por causa de um desvio de coração. O coração deles estava desviado, totalmente desviado. E Moisés, enquanto estava lá no monte, estava recebendo os 10 mandamentos, os 10 fundamentos, as 10 leis principais de como seria esse reino, de como ele funcionaria. E dentro dessas leis estava lá, ó, vocês não terão outros deuses diante de mim. Daí você imagina, eu quero que você agora pense aí. Você é o líder e Deus está falando com você, olha, como povo, eu tirei um povo para estabelecer uma nação, fazer um reino. E dentro disso, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o único. E você está lá na conversa com Deus, quando você olha, o povo já levantou um outro Deus. Você consegue imaginar isso? Não deu nem tempo. O povo já tinha um outro Deus. Qual é a lição que a gente tira disso aqui para nós hoje, irmãos? Porque nós olhamos eu não tenho ídolos. Porque nós olhamos para os objetos e para as imagens. Mas nós não olhamos que o ídolo é um desvio do coração. Então eu posso ter a vaidade, eu posso ter o poder, eu posso ter o dinheiro, eu posso ter o ego, eu posso ter as religiões falsas, eu posso ter os sofismas, eu posso ter os enganos, eu posso ter, como a gente falou ontem, sobre a doutrina de demônios, eu posso ter um monte de coisa aonde o meu coração tem se desviado e neste lugar do desvio eu tenho depositado a minha confiança. Porque o que é um ídolo, irmãos? O ídolo é o lugar onde eu deposito a minha confiança. Vamos lá. Quem já se prostrou aí diante de imagem? O que você fazia diante da imagem? Olha, fulano, né? O santo ou a santa. Olha, vou acender uma velinha aqui, vou colocar um negocinho aqui, porque eu preciso disso aqui. Guarda, eu confio em você que você vai fazer isso aqui por mim. Então o ídolo é o tesouro, é o depósito da confiança do homem. Isso é o ídolo. E daí eu posso ter a vaidade como meu ídolo. Vamos pegar a vaidade física mesmo? Eu posso ter a beleza como meu ídolo. As portas vão se abrir por causa da minha beleza. As coisas vão acontecer por causa da minha beleza, por causa da minha sabedoria, por causa do meu entendimento. Eu posso ter o poder, se eu chegar nesse lugar aqui, daí tudo vai dar certo, porque a minha confiança está ali. Quando eu chegar ali, vai dar tudo certo. Eu posso ter o dinheiro. Se eu tiver com dinheiro, tudo vai acontecer, vai dar certo. Eu não vou passar mais por esses problemas. O ego, a falsa religião. Então, essas questões, você está conseguindo entender que não são apenas sentimentos, comportamentos ou somente atitudes pecaminosas? Mas elas podem ser o desvio do nosso coração, que faz com que nós tenhamos um depósito de confiança em um determinado lugar que não é o Senhor. Quer dizer, é uma guerra. Quem de nós, quando vê a conta do banco, o dinheiro diminui, não começa assim, meu Deus. Começa a ficar preocupado. Quem de nós não? É uma guerra. É uma guerra falar assim, te acalma. A minha confiança não está nisso, a minha confiança está no Senhor, o Senhor vai mandar minha provisão. É o Senhor, é do Senhor. Eu não preciso do dinheiro, eu preciso do Senhor, porque o Senhor é a fonte de toda a provisão. Ele é o Jiré. Ele é o que traz aquilo que eu preciso. O dinheiro é um instrumento nas mãos dele,
Mas o dinheiro não é o lugar onde eu deposito a minha confiança. Você consegue entender a diferença, irmãos? Você consegue entender que nós temos muitos ídolos e nós estamos falando de um tempo, vou recapitular isso sempre. Nós estamos falando de um tempo onde as trevas vai nos mapear, vai olhar os nossos comportamentos, vai olhar para quê? Para lançar os espíritos enganadores, para lançar as doutrinas de demônios, para lançar as fórmulas que eles vão nos manter cativos em ciclos passados, para que a gente não viva o que Deus tem para fazer esse tempo. E daí, se você pegar isso que eu tô falando agora sobre ídolos, você vai entender que nós temos muitos ídolos. Muitos. Porque o ídolo é o lugar onde eu deposito a minha fé, a minha confiança, eu me sinto segura naquele lugar, eu me sinto segura na minha vaidade, eu me sinto segura nas vertentes do ego, do orgulho, eu me sinto seguro no dinheiro. É esse lugar que eu me sinto seguro. Então esse é o meu ídolo, porque a minha segurança não está no Senhor. Como resolver isso, irmãos? Primeiro se arrependendo, né? Confessando, falando, Deus, realmente, eu tenho isso aqui como ídolo, eu tenho isso aqui como ídolo, meu Pai, me ajuda a quebrar esses ídolos. Não é tirar não, irmãos, não tira não. Porque eu posso pegar essa caneca linda aqui, ela tá aqui, eu tiro e coloco ela aqui, mas depois eu posso colocar ela aqui de novo. Mas se ela for quebrada, eu não tenho mais como colocar ela em lugar nenhum. Me ajuda a destruir os ídolos do meu coração. Eu quero ler com vocês Romanos 5, você está com a sua Bíblia aí? Capítulo 5, versículo 9, que diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Da ira vindoura. Então, Paulo, ele vem aqui trazendo um antídoto para que a ira de Deus, provocada pelo pecado da idolatria, possa nos justificar. Então, vamos lá. O pecado da idolatria é corrupção, né? Deus falou ali, ó, o povo se corrompeu, ao ponto de Deus querer destruir o povo. Então, o pecado da idolatria, dos ídolos do coração, do desvio do coração, não é a idolatria de imagens, é a idolatria de um coração desviado das verdades de Deus. Vai trazer destruição. Vamos lá, queridos, raciocina comigo. Se as trevas está projetando nos mapear e encontrar os ídolos do nosso coração, nós entraremos num lugar de destruição por causa do desvio e da idolatria. Amém? Mas Paulo diz assim que nós somos justificados pelo sangue. Eu comecei falando, né, sobre o sangue dos umbrais. Então, esse sangue, o sangue de Jesus, ele abre uma porta, ele nos coloca num lugar de uma conexão, num lugar de transição, aonde eu posso sair da idolatria e ir para a adoração verdadeira. Mas isso, vamos lá. Faz de conta que essa garrafa é uma porta. Eu tô aqui no lugar da idolatria. A porta tá lavada pelo sangue. Não tem nada vermelho aqui, né? Pra eu colocar. A porta tá lavada pelo sangue. Marcada com a marca do Cordeiro Verdadeiro. Eu tô aqui no lugar da idolatria, no lugar do desvio do meu coração. E aqui está o lugar da adoração. Então aqui está o lugar da morte, da destruição, aonde eu vou ser mapeado e vou ser destruído. E aqui está o lugar da vida, aonde eu vou ser mapeado e com certeza vai ser encontrado algumas coisinhas, mas essas coisinhas vão ser levadas para a cruz e elas não serão para me destruir. Serão para me santificar ainda mais. Serão para eu olhar e falar assim, não, isso aqui eu vou consertar também. Como que eu saio do ponto A e venho para o ponto B? Eu preciso passar pela porta que é o sangue. E eu não tenho como entrar, queridos, eu não tenho como passar por essa porta se não for através de reconhecimento, de arrependimento, de confissão e de santificação. Eu preciso, para que eu seja justificado.
O que é ser justificado? É para que eu tenha esses pecados apagados. E não é somente, queridos, eu fui justificado, tá tudo certo. Não. O povo de Israel estava saindo do Egito, do reino de Faraó, para sair do Egito. Estavam todos dentro das suas casas, lembra? Moisés falou, queridos, tudo isso aqui, a gente fala tanto do profético, e tudo isso é muito profético, né? Moisés vai lá e fala para eles, todo mundo para dentro de casa, passa o sangue, fecha as portas, que a morte não vai passar, não vai entrar, né? Porque a porta tá fechada, marcada pelo sangue. Mas para sair do Egito, eles tiveram que passar por essa porta de sangue. Eles tiveram que sair desse ambiente de escravidão, saíram das casas que estavam ligadas ao reino de Faraó e da escravidão, passaram pelo sangue, mas eles não transicionaram a mentalidade. Eles carregaram internamente, eu já fiz um vídeo hoje, falei sobre falsa religião e foi exatamente isso, internamente eles carregaram os ídolos, os desvios do coração. Então, eu preciso passar por essa porta de sangue para acessar esse novo reino, mas eu preciso passar pela mudança de mentalidade. E esse meu depósito de segurança e confiança, para que eu verdadeiramente seja justificado, para que essas coisas não consigam me dominar mais, eu preciso mudar a minha mentalidade e mudar aonde eu tenho posto a minha confiança. Porque um dos mandamentos é, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou único. E daí a gente até canta, né? A gente fala tão bonito, irmãos. Nossa, como crente fala bonito, né? Para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor? Eu irei para o dinheiro, eu irei para o ego, eu irei para a religião, eu irei... Queridos, toda vez que eu canto esse louvor, eu falo assim, Deus, eu tenho muitos lugares para ir. Eu não tô aqui porque não tem mais o que fazer. Eu quero estar aqui. Eu quero estar com o Senhor. Eu não quero ir para outro lugar. Eu tô disposta a mudar, a transicionar, a renunciar, a abrir mão. Eu tô disposta. Porque eu quero estar com o Senhor. Eu não quero outro lugar. Eu não quero outro Deus. Eu não quero. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que eu não tenho áreas para ser tratada, transformada. Todos nós, eu gosto muito de falar isso, porque eu tenho muito temor dos endeusamentos que existe acerca de quem está na internet. Todos nós, uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas todos nós estamos no processo. E quando a gente acha que está bem, Deus mostra, vem agora, volta aqui, vem consertar isso aqui, que isso aqui não está legal também não. Então, nós estamos num processo. Mas eu preciso transicionar, porque o ídolo fala deste lugar. O ídolo não fala de uma estátua, irmãos. Não é só isso. Existe uma briga aí, né? Porque o evangélico aponta o católico, porque o católico tem os seus ídolos. O católico diz que não tem ídolos, porque aquilo lá é só uma memória, como se fosse uma fotografia. Mas eu não deposito minha confiança numa fotografia. Então, eu não tenho esses deuses feitos por mãos humanas. Mas será que de fato eu não tenho ídolos? Porque o que a Bíblia fala não é somente não tenham imagens. O que a Bíblia fala é não tenham outros deuses. Não tenham outros deuses. Não coloque a sua confiança em nenhum outro lugar. Não é porque a gente pensa assim, eu não oro para nenhum outro Deus. Vamos lá, eu lembro de uma vez que eu fiz na mentoria de Tempos e Estações, eu fiz um vídeo falando sobre, uma das aulas, né, falava sobre a viração do ano, né, os cultos da virada, e teve uma irmã que ficou bem brava comigo, assim, sabe? Porque ela falou, eu não tô adorando outros deuses. Ok. De fato, a minha oração é a Deus em nome de Jesus. Legal.
A minha oração é a Deus em nome de Jesus. Mas aonde está a minha confiança? A minha confiança está nos atos que eu pratico nesses lugares. Então eu preciso estar de joelho na hora da virada, eu preciso estar com determinada roupa na hora da virada, eu preciso fazer a cartinha na hora da virada, entende? Eu tô dando um exemplo agora no meio cristão. Então a minha confiança está nessas coisas. Então se eu não cumprir esse ritual, talvez vai dar tudo errado, tudo ruim. Aonde eu tenho depositado a minha confiança? Isso é ter outros deuses, irmãos. E eu citei a questão da virada, e eu nem tô falando que tá certo ou errado não, irmãos. Porque cada um conhece seu coração diante do Senhor, não é isso. Eu tô usando ilustrações para trazer entendimentos. Aonde eu tenho posto? Então, a minha confiança está que se eu pegar o óleo da unção, cheiroso por sinal, se eu pegar o óleo da unção e fizer determinada coisa, vai acontecer. Não, queridos, o óleo da unção é somente um símbolo. É somente uma liberação espiritual. É somente uma demonstração de quem é o meu Deus. Não é a minha confiança. Porque daí a gente entra nas crises. Ah, então eu não tenho óleo da unção, não vai dar certo. Irmãos. Ah, então eu não preciso usar óleo da unção. Também não é isso que eu estou falando. Olha o que a Bíblia fala. Aonde eu tenho depositado a minha confiança? Ah, eu confio que o som do chofar vai fazer tal, tal, tal. Sim, o som do chofar é algo espiritual. E se eu não tenho chofar? E se eu não tenho como ouvir o som do chofar? Você é o chofar de Deus, você é a voz que ecoa. Ah, eu vou ficar gritando igual um chofar? Não, queridos, vai abrir sua boca, vai adorar, vai orar, vai proclamar a palavra. Ai, porque a menorá liga, é os 7 Espíritos de Deus manifesto ali. Não, ela é uma representação. É só uma representação. Eu não tenho que ir lá na menorá e falar com a menorá aonde eu tenho... Então por que você tem essas coisas? Porque são símbolos, queridos. E eu gosto dessas coisas. Eu uso como elementos, que a gente chama de elementos proféticos, mas na verdade são elementos que apontam para algo. Igual Israel tinha sua insígnia e sua bandeira, né? Cada tribo tinha o seu, apontava para algo. Mas a confiança não estava nisso. Vamos lá. Me vem a memória aqui. Israel ia para a guerra. Tinha o tabernáculo, e o tabernáculo cheio de simbologia, né? E daí tinha lá o lugar santíssimo, onde estava o quê? A arca. A arca tinha o quê, irmãos? Tinha os seus elementos para mostrar o que Deus estava fazendo, mas continha ensino propiciatório, a própria presença do Eterno. Israel, através do comando de Saul, vai para a guerra contra os filisteus. E o negócio estava feio, porque Saul já estava começando a desviar o coração. O que Saul faz? Traz a arca do Senhor. Porque se a gente tiver com a arca aqui, ganhamos a guerra. Perderam a guerra. A arca foi tomada. O tabernáculo foi destruído. Por quê, queridos? Porque eles não entenderam, eles desviaram o coração. Eles tiraram os olhos do Deus verdadeiro para colocar os olhos na arca. Achando que a arca tinha um poder em si mesma. E deu ruim. E quantas coisas você e eu temos feito e dá ruim? Quantas pessoas, irmãos, me procuram? Eu fiz o ato profético tal e o trem piorou. Daí eu falo, vamos olhar. Ou você fez o ato profético debaixo de um monte de coisa errada, debaixo de pecado, e você fez o ato profético como um ato, não de arrependimento, mas como um ato de solução de problema. Ou você depositou, né? O ato profético foi o seu Deus. Todo o seu depósito de confiança estava nele. Quer dizer, aqui está falando alguém
que unge, que ora, que faz, que tem, mas que não usa essas coisas como um fim em si mesmo. E hoje o que o Senhor está tratando conosco hoje, nesse Shabat, é quais são os desvios, os ídolos do nosso coração. Aonde nós temos depositado, qual é a urna que a gente tem depositado dentro toda a nossa confiança. A urna é o Senhor, eu confio no Senhor, ou a urna são as coisas, são os atos, são os símbolos, são os elementos. São as ofertas. Ah, então não preciso mais ofertar? Não, você tem que ofertar. É bíblico ofertar. Mas a oferta não tem poder em si mesma. A oferta, se a oferta vier de um coração que tem desvios, a oferta será para condenação, como aconteceu com Ananias e Safira. A oferta, para ser bênção, ela não pode ser um desvio, ela tem que ser um ato de obediência, de submissão, de entrega. Ela tem que ser um ato de denunciar quem eu estou servindo, um ato de gratidão, um ato de amor ao Senhor, não uma barganha. Certamente aquele que muito semeia, muito colhe, isso é princípio bíblico, mas o meu coração precisa estar muito mais no Senhor do que na avareza do meu coração, porque isso pode ser um ídolo no meu coração, então eu vou semear muito, não porque o reino precisa, não porque eu sou obediente, não porque eu amo a Deus, não porque eu tenho um coração entregue, não porque eu estou lutando contra a avareza, não porque eu estou denunciando que eu não sirvo mamon, mas sim porque eu quero a colheita. Desvios do coração. Porque eu entendo que se eu plantar eu vou colher, então não tô nem aí com o restante, o foco sou eu mesmo, sou eu colher. Hoje, queridos, o Senhor está trazendo sobre mim e sobre você uma denúncia muito séria sobre aonde nós temos posto a nossa confiança. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos passar por essa porta com o sangue que nos justifica, que nos santifica, que nos purifica de todas essas coisas. Nós precisamos da justificação de Cristo, que não vem por esforço humano ou por religião. Ela vem pelo sacrifício de Cristo. 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é nisso que eu preciso entrar. É nisso que eu preciso viver. Hoje nós precisamos examinar o nosso coração. Hoje, no dia de hoje, dia 22/3/2025. Mas essa palavra vai ficar no YouTube, sei lá quando é que você vai assistir. No dia de hoje, no dia chamado hoje, nós precisamos olhar o nosso coração e saber quem tem ocupado esse lugar de segurança. Porque hoje existem muitos ídolos que são sutis, carreira, status, fama, ministérios, dons, são ídolos, são sutis. E que a gente corre atrás dessas coisas. Que a gente coloca essas coisas no lugar da vida verdadeira e plena e simples com o Senhor. 1 João 5,21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Prestem atenção, irmãos. A Bíblia, ela não foi escrita para o ímpio, para os gentios. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. E João estava dando uma orientação para a igreja. A gente tem que parar com essa loucura de achar que quando está falando essas coisas, o Senhor está falando para os de fora. Não, queridos. Todo juízo, todo julgamento começa pela casa de Deus. Porque é a casa de Deus que recebe as informações do que fazer e não fazer. E João diz: filhos, guardem o coração de vocês dos ídolos. Guardem. Cuidado com aquilo que você está colocando no seu coração. Então nós precisamos nos voltar para o sangue de Jesus com fé. Porque nesse sangue de Jesus não há culpa, não há desvio ou idolatria.
que não possa ser purificada. Tudo no sangue de Jesus, através do poder dele, através do arrependimento, tem poder de purificação em Cristo. Arrependimento e fé no sangue de Jesus. Arrependimento e fé no poder do sangue de Jesus é igual justificação e reconciliação com Deus. Colossenses diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, quando eu me arrependo e tenho fé nisso, 1 mais 1 é igual justificação e reconciliação com Deus. E depois disso, queridos, nós precisamos viver como alguém justificado. Eu não posso mais viver como alguém idólatra. Eu preciso viver. A justificação não é desculpa para continuar no erro, mas sim uma porta, uma abertura para eu viver diante de Deus. Viver como justificado é abandonar, é destruir os ídolos, é caminhar em santidade. Romanos 6,4 diz assim, fomos sepultados com ele na sua morte, para que como Cristo ressuscitou, assim também andemos em novidade de vida, não fazendo mais aquilo que nós fazíamos. Tendo uma nova história. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, em 1 João 1,9 diz, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a nossa oração hoje vai ser baseada nessas questões de arrependimento pelo sangue do Cordeiro, para sermos justificados, queridos. Para que o Senhor se compadeça, tenha misericórdia de nós. Estou abrindo a oração aqui, amém? Tenha misericórdia de nós e nos limpe, nos santifique. Sabe, nos arranque desses lugares, queridos, de idolatria. Para que nós nos voltemos ao Senhor. Com o coração puro, com o coração quebrantado. Sabe? E daí quando as trevas nos mapear para nos destruir, o sangue de Jesus que nos justifica vai nos poupar, vai trazer o caminho do escape. E nós precisamos disso. Amém? Se você está com o coração aí aberto para isso, eu quero te convidar para a gente fazer mais uma oração, né? Todo dia a gente vai orar, queridos. E se você puder repetir, repita comigo. Pai, em nome de Jesus, que é o novo e vivo caminho, em nome de Jesus, que é a porta que me conduz, que é aberta, manchada pelo sangue, que me conduz a um novo reino, que me conduz ao Senhor, eu venho diante de Ti, com o meu coração quebrantado, reconhecendo, Pai, que só o Senhor é digno de toda adoração, e que eu, Pai, quero colocar e depositar a minha confiança somente no Senhor. Porque o Senhor disse, Senhor, quando o Senhor estabeleceu a lei do Senhor, que nós não poderíamos ter outros deuses diante do Senhor. Por isso, Deus, hoje, eu me arrependo de cada Deus que eu tenho levantado, de cada lugar que eu tenho colocado a minha confiança e a minha segurança. Eu me arrependo, Senhor, por confiar em mim mesma, na força do meu braço, por confiar naquilo que eu sei, por confiar na minha aparência, por confiar, Senhor, no dinheiro, por confiar no meu ministério, nos meus dons, e ter arrancado, saído do lugar de confiar no Senhor para confiar em qualquer outra coisa. Hoje, Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda forma de idolatria na minha vida. Tudo aquilo que tem tomado o teu lugar no meu coração, seja pessoas, sejam sonhos, sejam bens, seja status, títulos, ou até mesmo o medo e a ansiedade. Eu abro mão dessas coisas. Nada e ninguém, eu declaro isso, Pai. Nada e ninguém é maior que o Senhor na minha vida. Senhor, João disse para nós nos guardarmos acerca dos ídolos. Pai, por isso eu renuncio toda dependência emocional, financeira ou espiritual. Toda dependência que tem me ligado a coisas ou a pessoas, como o meu socorro, eu renuncio isso.
E eu declaro que só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu Pai, só o Senhor é o meu refúgio, só o Senhor é minha rocha eterna. Porque o Senhor diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro. E eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu quero ser submissa às autoridades que o Senhor instituiu. Eu quero andar debaixo de conselho. Eu quero andar debaixo de direção, com um coração contrito, com um espírito reto, com uma alma obediente e submissa. Mas eu não quero, Senhor, quebrar a tua glória. Eu não quero, Senhor, glorificar outras coisas que não seja o Deus verdadeiro. Eu declaro que eu pertenço somente a ti, Senhor. Eu sou teu, sou comprado, lavado, remido, selado e consagrado para a tua glória, Pai. Minha vida, minha mente, meu coração, meu futuro, tudo que é meu, eu deposito nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é bom e justo, o Senhor é fiel, Senhor, para guardar, para sustentar, para suprir, Pai, todas as coisas, porque eu sei que nós fomos comprados por um bom preço. Por isso nós glorificamos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque tudo pertence a Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que me justifica. Não sou justo pelos meus próprios méritos ou pelas minhas obras, mas porque o Senhor, a minha justificação está porque o Senhor derramou o teu sangue por mim. Eu fui lavado e purificado. E eu declaro e fui declarado justo diante de Deus, Pai, por todo o sacrifício feito naquela cruz. Romanos diz, Senhor, nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor. A paz que temos com o Senhor hoje não é pelas obras das minhas mãos. A paz que eu tenho com o Senhor hoje, a justificação, Senhor, ela é feita por causa de Cristo Jesus. Romanos também diz, logo mais, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que esse momento de confissão, e eu tenho certeza que nós entraremos em momentos mais profundos que esse. Senhor, venha para estabelecer maiores e mais profundos níveis de paz com o Senhor, para que sejamos salvos da tua ira. Pai, porque o inimigo não tem poder de nos destruir se nós estivermos no Senhor. Mas se nós estivermos, Senhor, situações, portas abertas, aonde ele pode entrar, Senhor, não tem como o Senhor nos defender e proteger. Não tem como, porque existirão marcas em nós que pertencem às trevas. Então, Senhor, nos salva da ira do Senhor, porque nós queremos ver a paz e a reconciliação contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a viver cada dia com o coração limpo. E por isso, Senhor, para que através disso nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que a minha vida seja a expressão da tua graça e que nenhum ídolo se levante novamente dentro de mim. Ontem, Senhor, nós oramos por discernimento. Nos dá discernimento, Pai. Mais uma vez, como igreja, nós pedimos. Nos dá discernimento para ver quando os ídolos estão se levantando. E antes que eles se coloquem posicionados, que nós possamos destruí-los pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Pai, como igreja, que somos teu povo, que nós estamos decididos a viver para o Senhor. E tudo que há em nós é grato a Ti. Deus, tudo que há em nós, levanta diante do Senhor um altar de adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um restante de sábado, para mim agora 12:30 já. Mas você tenha um restante de sábado abençoado, guardado, de descanso. Seja renovado, seja fortalecido na força do Senhor. E que você viva dias de vitória, glorificando a Deus e expandindo o seu reino. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.